Olá, eu sou o Lorival Santana. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao América Decide. Estamos gravando na véspera da eleição dos Estados Unidos, na segunda-feira, dia 2 de novembro, mas não faz sentido dizer isso, na verdade, porque a eleição dos Estados Unidos está acontecendo já há muitos dias de forma dramática. Foram mais de 92 milhões de eleitores até o domingo que votaram, 2/3 desses pelo correio e 1/3 presencialmente. Então, as eleições estão em pleno andamento. Para conversar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente está hoje com o Rodrigo Lins, que é pesquisador da imigração nos Estados Unidos, autor do livro Internacionalize-se, Parâmetros para Trabalhar Legalmente nos Estados Unidos, e ele fala diretamente de Orlando, na Flórida. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao América Decide e aos programas da CNN Brasil. Bom dia, meu caro, bom dia a todos que nos escutam. E o Hussein Kalut, pesquisador da Universidade de Harvard, está em Boston neste momento. Hussein, muito obrigado por participar mais uma vez aqui dos nossos programas. Muito obrigado, Lorival. É um prazer estar novamente no América Decide. Pois é. Qual é o caminho para a vitória de Trump e de Biden? Vamos lembrar o que aconteceu em 2016. O Trump recebeu 306 votos no colégio eleitoral. São necessários 270. Então, de lá para cá, de acordo com todos os institutos de pesquisa independentes, inclusive o Trafalgar, que prevê a vitória do Trump, ele não conquistou nenhum estado novo. Então, é por isso que o caminho das pedras para o Trump é repetir aquelas vitórias todas, tendo 36 votos para gastar no colégio eleitoral, porque com 270 ele já se elegeria. Seria, por exemplo, a Flórida, que tem 29, e o Iowa, que tem 6. Ele não pode perder mais do que isso, por exemplo. Por outro lado, o caminho do Biden para a vitória é virar algum desses estados, ou alguns que somem mais de 36 votos, que Trump venceu em 2016. É isso, é uma forma simples de entender o que acontece. A Flórida é o terceiro maior colégio eleitoral, né? A Califórnia, que é o primeiro, ela está com os democratas. O Biden tem um duplo lá nas pesquisas. O Texas está apertado, mas vamos considerar que o Trump ganha no Texas. Ele está ali com 2, 3, 4 pontos à frente do Biden, dentro da margem de erro. Então, por isso que o Biden não foi recentemente ao Texas, foi mais para trás na campanha, mas nos últimos dias ele não priorizou o Texas, o que indica que ele está trabalhando outros estados, né, para bloquear a passagem do Trump. Essa é a estratégia do Biden, bloquear a passagem do Trump. E aí que nós chegamos na Flórida, e aí que nós temos o Rodrigo para conversar. Rodrigo, o que você tem sentido aí nesse mosaico de porto-riquenhos, cubanos novos, cubanos antigos, claro, venezuelanos, brasileiros, um pouco de mexicanos também, pessoal da América Central e mais os idosos brancos, né, que se aposentam na Flórida, nesse estado maravilhoso. Então, o que você tem sentido por aí? Bom, primeiro a gente tem que considerar que esse voto latino aqui na Flórida ele é muito plural, né? Não existe um consenso majoritário aí sobre como que vai se comportar essa comunidade latina aqui no estado. Como você citou, a gente tem realidades muito conflitantes, né? E bem distintas entre os imigrantes que são latinos aqui na Flórida, e cada um deles tende a se comportar de uma forma e a requerer, né, pleitos aí no seu próprio interesse em diferentes sentidos, né? A gente tem a situação dos porto-riquenhos, que representam aí, são mais de 850 mil porto-riquenhos aqui na Flórida. A gente tem percebido esses porto-riquenhos, né? Exemplo do que aconteceu na passagem do furacão Maria, por exemplo, que devastou Porto Rico. Muitos deles se revoltaram muito, né, da comunidade de porto-riquenha aqui na Flórida, se revoltou muito com a postura do presidente Donald Trump, que foi considerado à época pelas lideranças porto-riquenhas aqui na Flórida uma postura omissa. Então, os porto-riquenhos estão muito divididos nessa questão em relação ao apoio
apoio maciço aí na reeleição do presidente Donald Trump. A gente também tem, né, os cubanos que, de modo geral, tendem a ser mais republicanos e que representam 29% dos eleitores aqui da comunidade latina na Flórida, então é um percentual bem alto, e eles devem sim impulsionar aí o número de votos para o presidente Donald Trump para a reeleição. Então, a gente está vivendo um cenário, por outro lado, a gente tem os brasileiros que vivem uma realidade né, são 3 mundos distintos dentro da própria comunidade. A gente tem os documentados, os indocumentados, e dentro dos documentados a gente tem só quem possui a residência, que ainda não tem direito a voto, mas que, de certa forma, exerce uma influência muito grande no debate da eleição, de modo geral, aqui na Flórida. Então, a gente realmente, como você falou, é um cenário de incerteza muito grande. O Instituto Ideia Big Data diz que 71% desses brasileiros na Flórida votarão no Biden e 27% no Trump. E o Maurício Moura, o CEO desse instituto, diz que é por causa da Covid. Our doctors get more money if somebody dies from COVID. You know that, right? I mean, our doctors are very smart people. What I would do is make sure we have everyone encouraged to wear a mask all the time. I would make sure we move in the direction of rapid testing, investing in rapid testing. I would make sure that we set up national standards as to how to open up schools and open up businesses so they can be safe and give them the wherewithal, the financial resources to be able to do that. Continuo com você, Rodrigo. A Covid é o grande tema dessa eleição na Flórida, sobretudo para os latinos? Aqui na Flórida, de modo geral, os latinos têm se comportado, né, a pandemia funcionou muito para a questão da recomposição econômica do Estado. Muitos latinos que estão aqui na Flórida são empreendedores, estão na área do empreendedorismo, estão na área do turismo. Esses latinos foram ajudados aí pelo governo do presidente Trump, que inclusive fez questão de assinar os cheques para fazer questão de se fazer presente nessa comunidade. Muitos desses latinos têm vivenciado essa realidade econômica da pandemia e, por essa razão, enfim, declarado apoio ao presidente Trump. Mas, por outro lado, a questão mais ligada à saúde pública coletiva, de modo geral, e à postura do presidente em relação ao enfrentamento da pandemia, isso não é, pelo menos é o que eu observo aqui dentro das comunidades latinas, de modo geral, não é um tema que está muito presente no debate, nesse debate da eleição. As pessoas estão mais preocupadas com a possibilidade de retomada econômica do estado da Flórida e dos Estados Unidos como um todo, do que propriamente preocupados se o presidente agiu certo ou errado na hora de planejar essas políticas aí de enfrentamento à pandemia. Interessante, bastante pragmática a posição desses eleitores. Hussein, o presidente Trump lá atrás tomou uma decisão, né, em janeiro, fevereiro, de minimizar, né, a ameaça da pandemia para tentar evitar uma queda muito grande na atividade econômica, né? E ele tem sido, digamos, coerente com essa decisão até hoje. Ele nunca voltou atrás, né? E até hoje, então, ele está procurando dizer para os americanos que a ameaça não é tão grande. Ele está, digamos, preso a essa estratégia. E com relação aos imigrantes que a gente conversava, também ele adotou uma posição bem clara e coerente também com a campanha de 2016, no sentido de evitar também a entrada de imigrantes, o que, de uma certa forma, aliena aquele imigrante que é eleitor, que é cidadão americano, mas que gostaria, talvez, de ver seus concidadãos, talvez os seus familiares, enfim, talvez uma posição mais de empatia em relação aos imigrantes. Children are brought here by coyotes and lots of bad people, cartels, and they're brought here and they used to use them to get into our country. We now have as strong a border as we've ever had. We're over 400 miles of brand new wall. You see the numbers, and we let people in, but they have to come in legally. These 500 plus kids came with parents. They separated them at the border to make it a disincentive to come to begin with. Real tough. We're really strong. And guess what? They cannot, it's not coyotes didn't bring them over. Their parents were with them. They got separated from their parents. And it makes us a laughing stock and violates every notion of who we are as a nation. Bom, Lorival, vamos lá. Eu acho que o Trump, ele mantém a coerência no discurso porque ele tem um passivo muito grande e ele não pode agora, na véspera da eleição, mudar o tom ou assumir de que, de fato, ele cometeu um erro estratégico ao minimizar os efeitos da pandemia. O fato é que o Trump estimava que a pandemia terminaria entre junho e julho.
Essa que é a grande verdade, a economia reaqueceria a partir desse período, então ele chegaria numa conjuntura mais favorável. Ele contava, evidentemente, com a massiva transferência de recursos e de investimentos para a fabricação da vacina, para que se pesquise, encontre a vacina, então ele achava que ele chegaria numa condição mais favorável. Bom, isso não se concretizou. Por essa razão, o Trump ele não vai mudar, digamos, o discurso. Ele, na verdade, adaptou o discurso e trouxe coerência ao processo de negacionismo. Quer dizer, ele responsabiliza, de certa forma, o Dr. Fauci por vários dos equívocos de administração nesse sentido. Então, no que diz respeito à temática dos imigrantes, eu olharia sob um prisma um pouco mais multidimensional. O Rodrigo trouxe uma visão sobre como é que ele caracteriza o voto do imigrante na Flórida. Obviamente, com os interesses dos imigrantes nos Estados Unidos, ele vai variando de estado para estado, da natureza dessa imigração de estado para estado. Se você olhar, por exemplo, no estado de Massachusetts, você tem, acho que o segundo, terceiro, se não me engano, o segundo estado que tem o maior número de brasileiros. Esse estado, caracteristicamente, é democrata. O Biden está 30 pontos à frente do Trump. Aqui, a política migratória do Trump feriu o imigrante brasileiro, em certo sentido, né? Ela foi viu como um torniquete. Mas se você olhar a condição do imigrante cubano ou venezuelano na Flórida, não, eles têm interesse numa política de contenção ou de agressividade ou de enfrentamento com Cuba ou com o governo Maduro. Quer dizer, a opção pelo Trump ela é diferente em relação à escolha que se faz aqui, por exemplo, e assim sucessivamente em outros estados. Se você olhar no Texas, a razão pela qual a distância está bem curta, está 3 pontos, talvez esteja na margem de erro no Texas, é justamente a diferença da topologia do voto latino entre Flórida e Texas. A rigor, deveria ser hoje, o Trump deveria estar 10 pontos à frente no Texas, que é um estado que nos últimos quase 80 anos votou de forma, nos últimos 60 anos, quer dizer, sempre esteve muito mais no campo republicano. Então, eu acho que o voto do imigrante aqui, ele se acomoda com a realidade de seus interesses em conformidade com a dinâmica socioeconômica que vive em cada estado. Esse voto que está crescendo no Texas, essa mudança demográfica, né, são muitos eleitores jovens, né, descendentes de imigrantes mexicanos, né, de imigrantes mais recentes, né, que estão chegando à idade de votar e estão se mobilizando. Também os mais velhos estão votando pela primeira vez, em parte, se sentiram alvos, né, de uma aparente hostilidade por parte do presidente Trump já em 2016. Né? Rodrigo, falando em 2016, eu estava aí na Flórida fazendo reportagens também com os imigrantes e senti 2 tipos de atitudes nos imigrantes. Né? De um lado, tem aquele imigrante que é o arrivista, né, que ele conseguiu se legalizar, se sacrificou muito, admira muito os Estados Unidos, o empreendedorismo, o individualismo, chegou a se tornar um cidadão americano e sem aqui nenhum demérito, nenhuma crítica, mas ele chuta a escada, né? Ele fala, não, agora eu me diferencio dos outros, eu sou um americano, e ele é até contra uma facilidade na imigração. E tem aquele outro que é o contrário disso, né? Que sente que um governo hostil em relação ao imigrante é hostil em relação a esse. É essa mais ou menos a divisão. Fique totalmente à vontade para discordar e dar a sua percepção. Com certeza, a gente vive essa polaridade dentro da própria comunidade latina, né? Foi perfeita a colocação do Hussein, a gente tem aí um cenário bem pontual dentro de cada comunidade que compõe esse grande número aí de latinos, né? A gente tem aqui, por exemplo, 63% da população de latinos são descendentes de mexicanos, então, mas nem sempre essa demanda vem muito presente ali na hora de escolher, de pleitear essas questões para a sua própria comunidade. Dentro disso, ainda, só para a gente repercutir e chegar nessa polaridade que você está falando, a gente, só 25% dos imigrantes que têm direito a voto aqui nos Estados Unidos são literalmente imigrantes. O restante, 75%, são nascidos nos Estados Unidos, ou seja, já vivem uma realidade mais americana e consideram essa questão do voto uma questão muito particular que não deve ser comentada. Então, ou seja, a gente trata da imigração do voto latino com esse apelo muito grande porque, de certa forma, somos imigrantes e vivenciamos essa realidade, mas o descendente de imigrante que nasceu aqui
nos Estados Unidos, ele já é americano e já entende o sistema eleitoral como o americano entende, não o americano nativo. Então, isso faz toda a diferença na hora da gente considerar essas discrepâncias que existem dentro da própria comunidade imigrante de modo geral, e no Brasil, especificamente, na comunidade brasileira, a gente tem sim uma polaridade muito grande, e inclusive nos últimos 5 anos aumentou essa polaridade que você trata do imigrante que se legaliza, né, porque mudou o perfil do brasileiro que está nos Estados Unidos, que veio como imigrante, porque há 10 anos atrás, dados do Departamento de Trabalho aqui dos Estados Unidos mostram que a força de trabalho era majoritariamente ligada a funções mais operacionais, mais braçais, e agora essa força de trabalho ela é mais, vamos dizer assim, intelectual. A gente tem mais imigrantes trabalhando nas áreas de ciências, nas áreas de administração, negócios, do que imigrantes trabalhando em posições ligadas a serviços como construção, limpeza, famosos aí na década de 90. Então, essa possível escolarização do imigrante, essa possível atração de imigrantes mais qualificados, profissionalmente falando, e aqui sem nenhum demérito ou julgamento, fez com que o perfil dessa comunidade criasse um fosso, né? A gente tem os imigrantes que chegaram a 20, 10, 15 anos, que são imigrantes que vieram por uma trajetória de vida para começar a sua vida nos Estados Unidos, e a gente tem hoje uma grande massa de imigrantes brasileiros que vieram para os Estados Unidos para continuarem as suas vidas, as suas carreiras aqui. A intenção dessas pessoas não era começar do zero, é para continuar e para ter uma qualidade de vida melhor. Esse pensamento faz com que a gente tenha aí uma comunidade que se divide, que não se aceita e que principalmente começa a batalhar por pleitos totalmente distintos, né? Isso acontece, a gente vê claramente aqui. Só para você ter uma ideia, a gente tem aí dentro dessa comunidade de documentados, o último número aumentou em quase 45% o número de emissão de vistos profissionais e vistos, né, para investidores, para pessoas que têm algum talento especial de trabalho e carreira profissional do Brasil aqui nos Estados Unidos. Então, é um aumento muito exponencial que a gente tem nos últimos 2 anos, que mostra essa realidade e comprova que o perfil da comunidade brasileira está mudando e a gente precisa entender um pouco melhor para identificar quais são as demandas, né? Antes da gravação desse programa, o Hussein foi levar os filhos na escola. Ou seja, esse é um indicador de um início de normalização nos Estados Unidos. Normalização é tudo o que o presidente Trump deseja, enquanto que o candidato democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden, todo o desafio dele nessa campanha é mostrar justamente o contrário, que é necessário adotar uma série de medidas que o presidente Trump não adotou para que, depois dessas medidas, os americanos possam voltar à vida normal. Qual o índice de normalização da vida nos Estados Unidos, Hussein? Bom, Lorival, eu acho que temos que olhar isso em conformidade com cada estado. Eu diria que é o seguinte, as escolas aqui reabriram porque não escutaram ao presidente Trump, as recomendações do presidente Trump. Se tivessem aberto as escolas ainda, quando ele advogava por isso, provavelmente as escolas estariam fechadas. Então, o que aconteceu? Houve aqui um rigoroso lockdown, muito guiado a partir de métricas científicas, de altíssima testagem e de acompanhamento diário das famílias com as escolas e as escolas com as famílias. Então, o estado de Massachusetts, e aí eu falo especificamente nessa região de Boston, Cambridge, houve um acompanhamento muito intenso, né? Quando eles diminuíram a curva de infectados e a curva de letalidade, passaram a discutir a reabertura pontual da escola. E isso foi um processo gradual, a escola não abriu de um dia para a noite, quer dizer, voltou a se estabelecer um homeschooling, depois se estabeleceu que as crianças vão 2 vezes por semana na escola, num período curto, a preocupação era ressocializar essas crianças e, obviamente, fazendo as recomendações e os cuidados necessários para as famílias e para as crianças, o uso de máscara, álcool gel, etc. Testagem também. E houve uma opção, quer dizer, os pais que não querem mandar os filhos presencialmente para a escola poderiam seguir fazendo homeschooling. Então, aqui se adotou um programa extremamente rigoroso de cuidados, de lockdown e um planejamento de como reabrir as escolas. Isso só foi possível porque o estado de Massachusetts contrariou as recomendações do presidente Trump. Hoje de manhã, como você estava mencionando, eu fui levar as crianças para a escola às 8 da manhã
e elas saem hoje às 3 horas da tarde. Obviamente, a escola tomou todos os cuidados de higienizar as escolas e mais, eles dividiram as crianças em diversos mini-grupos, na verdade, no âmbito da escola. Uma sala que tem, vamos botar 15 alunos, dividiram em grupos de, vamos botar assim, de 5 e colocam as crianças um pouco mais separadas. Então, existem medidas cautelares no âmbito dessa escola. Obviamente que o estado de Massachusetts é um estado mais privilegiado, porque a curva é baixa. Agora, com a reaceleração da curva de contaminados e de infectados nessa segunda onda, que está ocorrendo em vários estados, especialmente do sul e do meio oeste, o estado de Massachusetts e essa região em específico segue ainda numa faixa declinante, né? Quer dizer, se as escolas avisaram que se o número de infectados voltar a subir, eles farão um novo lockdown. Isso vai depender de estado para estado. O estado de Massachusetts é capaz de fazer isso, especialmente essa região, em função do que se fez nos meses anteriores. Eu falava de normalização, você falou bastante de Covid. Uma outra normalização é a das mortes pela violência policial contra os negros. Você acha que esse é um tema importante, que mobiliza, por exemplo, até mesmo a faixa do eleitorado que o Trump gostaria de ter de volta, que são as mulheres dos subúrbios? Algumas delas dizem que ficaram muito chocadas com a cena do George Floyd chamando a mãe dele, né, naquele momento da morte dele. Enfim, Covid, racismo, claro, a economia são os grandes temas, ou tem mais coisa aí que envolve e que permeia o discurso e a estratégia do Trump e do Biden? Acho que o presidente Trump teve oportunidade de se comportar como um estadista, teve a oportunidade de reduzir as tensões raciais nos Estados Unidos e ele optou por uma linha absolutamente contrária. Americans want law and order. They demand law and order. They may not say it. They may not be talking about it, but that's what they want. Some of them don't even know that's what they want, but that's what they want. Ele apostava numa retórica extremamente inflamada de anarquia versus ordem. Ele colocou essa narrativa à frente, na verdade, da harmonia e da paz racial. Ou seja, ele tornou essa carta racial um elemento, digamos, uma variável no processo eleitoral. Como ele transformou isso numa variável, ela tem custo. Ele preservou, por um lado, o voto branco, voto de homens brancos não escolarizados, e perdeu as mulheres do subúrbio. Então, ele tinha que fazer uma escolha. E o Trump é muito binário. Ele sempre vai para o tudo ou nada e dobra a aposta. Ele é muito binário. Então, ele não soube costurar uma narrativa que pudesse demonstrar. Porque se ele tivesse simpatizado naquele momento, se solidarizado e tido uma outra conduta, ele tinha medo de perder o voto branco não escolarizado. Essa que é a grande verdade. E mais, não vamos esquecer que o Trump teve a oportunidade de denunciar movimentos supremacistas brancos. Ele foi questionado mais de uma vez, e mais de uma vez de forma extremamente objetiva, se ele condenava, e o que se exigia dele era uma resposta sim ou não, é só isso. E ele não foi capaz de fazer uma condenação explícita. Quer dizer, ele sempre tentava tangenciar essa questão. E se você olhar os movimentos supremacistas brancos, estão todos eles com a bandeira do trumpismo levantada. Então, isso ficou muito marcado. E não foi à toa que você vê na base eleitoral democrata, em vários estados, uma intensa movimentação de várias figuras da política, da arte, da ciência, dos mais variados campos. O senador Lindsey é possível que não se reeleja na Carolina do Sul. Então, o presidente Barack Obama entrou para valer na campanha. Isso é um game changer. Quer dizer, Obama, a forma como ele campanhou em estados cruciais, especialmente na Pensilvânia, isso é muito indicativo. Quer dizer, o ex-presidente, ciente da sua responsabilidade histórica para o voto afro-americano, entrou pesadamente na campanha. E aí que está o grande calvário do Trump, né? Quer dizer, eu acho que se o Trump perder, parte significativa, eu diria, de sua derrota, entre outros aspectos, mas é o voto feminino de subúrbio. Isso ele não está conseguindo catalisar. E os brancos, claro, a opção do Trump pelos brancos é que eles representam, em termos de eleitorado propriamente dito, né, pouco mais de 70% dos que efetivamente votam, né? E aí você tem que efetivamente votam uns 13% de latinos, uns 12% de negros. E, Rodrigo, uma preocupação dos democratas é que os latinos e os negros não estão comparecendo na Flórida com a mesma intensidade que eles esperavam. Exatamente. A gente tem uma adesão
ainda um pouco, né, tímida com as primeiras verificações que têm sido feitas aqui. E os latinos têm até, né, na eleição de 2016, ganharam aí o nome de gigante adormecido, porque realmente não compareceram, né, em massa à votação, à eleição, para participar das eleições. O percentual pouco acima de 40% de participação, enquanto a comunidade afro-americana e a comunidade que se considera branca ficou acima de 60% de participação nas eleições de 2016. Isso mostra que a comunidade latina, como a gente está fazendo essa avaliação, é uma comunidade que não tem um consenso sobre, inclusive, a participação na eleição. Como eu disse anteriormente, a gente tem um cenário de divisões muito grandes e esse ano especificamente, como o Hussein bem destacou, a gente teve um desempenho do presidente Donald Trump muito questionável nessas áreas tão importantes, né? Principalmente para os latinos. A gente teve a separação das famílias, né, na fronteira, a gente tem um cenário com mais de 500 crianças que o governo americano não sabe onde estão os pais. Essa notícia também repercutiu muito aqui na comunidade. E a gente tem esse projeto aí de reabertura, né, anunciado pela Casa Branca, a proposta de reabertura da pandemia, que foi acolhido em termos por alguns estados, como você destacou, que isso fez com que a população se credibilizasse um pouco esse domínio da Casa Branca sobre os estados e sobre esse combate aí, né, esse enfrentamento à pandemia. Então a gente tem todos esses movimentos e também o movimento de que o presidente Donald Trump talvez esteja se valendo desse cenário de instabilidade social para tentar aí promover algum protesto caso ele venha a perder as eleições. A gente tem que lembrar que o momento de eleição desse ano é muito peculiar, porque o voto pelo correio favoreceu aí um tempo maior de apuração. Então a gente tem que considerar todos os cenários, né? Se o candidato Biden fica ali no começo já declarado os estados, né, começam a se declarar mais favoráveis ao Biden e isso depois muda, é um cenário. Se a gente tem o inverso, né, o presidente Trump ali colocado como vitorioso logo nas primeiras horas de eleição e depois isso vai se tornando mais azul no mapa de contagem de votos, a gente tem um cenário que pode ser um cenário mais explosivo socialmente. De qualquer forma, o que a gente espera é que vai haver algum tipo de protesto dessas comunidades que estão completamente polarizadas e, como você destacou, o presidente Trump não tem feito nenhum esforço de pacificar, de tentar trazer aí, de criticar esses movimentos ultra-radicais publicamente para tentar arrefecer esses ânimos. Muito pelo contrário, o que tem que ser observado é uma postura mais, né, stand-by para ver o que vai acontecer e, a partir disso, mobilizar esse eleitorado que o apoia expressivamente para algum tipo de protesto. Num país em que as armas são liberadas, isso é muito temerário, a gente sabe que isso pode acontecer, o que pode acontecer nos Estados Unidos de certa forma, guardar para ver como vai se comportar essa massa de eleitores aí, e especificamente a comunidade latina, esperar que a participação de fato seja efetiva. Existe muito esforço concentrado nas lideranças das comunidades, nas igrejas dentro da comunidade, principalmente a comunidade brasileira, para que essa comunidade vote, né, principalmente nesses estados que podem decidir a eleição. Esta é uma semana muito importante para os Estados Unidos. Rodrigo Lins, pesquisador da imigração nos Estados Unidos, falando diretamente de Orlando, na Flórida. Muito obrigado pela sua participação aqui no América Decide. Eu que agradeço. Muito obrigado, Lorival. Obrigado a todos. Hussein Kalut, pesquisador da Universidade de Harvard, falando de Boston, Massachusetts. Muito obrigado pela sua participação no América Decide. Muito obrigado, Lorival. Uma dica, eu acho que tem alguns estados que apuram muito cedo. E é possível, a partir desses estados, ter já mais ou menos um cenário um pouco mais indicativo. Carolina do Norte, Arizona, Ohio e Flórida são estados que apuram rápido e a tendência, segundo estudos, que eles consigam, até a noite de terça-feira, indicar quem levou o colégio eleitoral em cada um desses estados. Obviamente que se o Trump perder 2 desses estados, a situação dele ficará mais delicada. Muito bem, muito obrigado, Lorival, um prazer estar com vocês. Obrigado por essa observação, é verdade, eles já estão contando os votos antes mesmo do fechamento das urnas. Foi um prazer, muito obrigado também a você que nos acompanha, até lá.